Bom dia, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, graça e a paz de nosso Senhor esteja no coração de cada um de nós, que possamos estar nessa manhã felizes, alegres, porque o Senhor é Ele que nos sustenta. E eu gostaria de começar com os irmãos nessa manhã, nessa abertura da nossa BD, ler com os irmãos a palavra do Senhor. Nós estaremos estudando nesse dia a lição número 5, que quer dizer, tem um título da Jesus, a mão amiga de Deus. E essa manhã nós estaremos lendo 2 Coríntios, capítulo 18, irmãos, capítulo 5, versos 18 a 20. E eu convido a você que está aí do outro lado para abrir suas Bíblias nesse momento. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor nessa manhã. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. O apóstolo Paulo, ele dá muita ênfase no seu ministério. O apóstolo Paulo fala de vários ministérios, mas uma dessas ele fala desse ministério da reconciliação. E é importante a reconciliação com o nosso Deus. Muitas vezes nós estamos afastados do Pai e Ele nos dá a oportunidade de reconciliar com Deus. E nessa manhã eu gostaria de orar com os irmãos, orar por aqueles que não podem sair de casa, aqueles que estão enfermos, e assim, estamos com saudade de nos reunirmos junto com toda a igreja, nos abraçarmos, nos confraternizarmos juntos. Mas no momento nós não podemos. Então podemos sim, nós estamos desse lado, os irmãos aí do outro lado. Mas estamos em Cristo, porque nós somos irmãos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado a Deus por essa abertura da escola bíblica dominical, Senhor. Quando, Deus, cada um dos teus servos estão estudando, Deus, a tua palavra. Nessa lição 5, quando fala, Deus, do ministério da reconciliação. E cada dia possamos nos reconciliar mais e mais com o nosso Pai. Obrigado, Deus, pela nossa igreja, a Igreja Batista de Mutondo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E obrigado a Deus porque a tua igreja tem caminhado, Senhor. Embora nós estamos juntos ali cultuando o Senhor. Mas os irmãos estão cada um nas suas casas, meu Deus, cultuando a Ti, Pai. Receba o nosso culto nessa manhã, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor nessa manhã, Deus. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tivemos alguns irmãos nessa semana, né, que fez aniversário, e eu estarei lendo aqui alguns irmãos, estamos parabenizando os irmãos que fizeram aniversário nessa semana. A irmã Eli, filha do pastor Bertino, fez aniversário no dia 28/4. Temos o Natan, filho do nosso irmão Rossi e a irmã Juliana, foi dia 1/5. A irmã Dilza, dia 3/5. E eu e a Verônica, que fizemos aniversário de casamento. Fizemos bodas de prata, agora no dia 29
do quarto. E nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, que os irmãos possam estar continuando firme na fé em Cristo, firme nas promessas do Senhor. E nós queremos orar agora agradecendo a Deus por cada vida nesse momento. Senhor, queremos te entregar a vida da Ellie nas tuas mãos, a vida do Natan, a vida da irmã Dilza nas tuas mãos. Ó Pai, a vida da minha, da Verônica nas tuas mãos. Abençoe nossas vidas. Toma, Deus, o primeiro lugar, ó Deus, nas nossas vidas, que possamos estar firmes, caminhando com o Senhor até o tempo determinado por Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, por esses irmãos que completaram o aniversário de casamento e aniversário, ó Deus, de suas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesse momento estaremos ouvindo a reflexão nessa manhã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus.
paz, meu querido irmão, minha irmã. Desejo que Cristo esteja enchendo teu coração da presença maravilhosa dele e revelando-se a cada dia mais no seu dia a dia, na sua casa. Eu quero deixar com você uma pequena reflexão da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Na verdade, eu pretendo usar alguns textos anteriores, a partir do versículo 1 e até o versículo 17, mas eu só quero ler nesse momento o 16 e o 17. Diz bem assim em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com ele a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse texto está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, é claro, nós já sabemos, e é uma síntese do ministério, da ação do Senhor Jesus Cristo em nosso meio, na sua forma corpórea ainda, quando ele veio para obedecer à voz do Pai e nos trazer um consolo, um conforto, nos trazer uma nova visão do reino de Deus para as nossas vidas. Esses versículos, ele é o final, quando um pouco antes fala da cura da sogra de Pedro, mas antes também, versículos 5 a 13, fala do pedido do centurião que pede pelo seu servo, e no início do capítulo 8, versículos de 1 a 4, fala sobre o leproso que pede para ser curado. Eu queria pensar com você um pouquinho sobre esses três aspectos, sobre essas três situações que o Senhor Jesus Cristo viveu no mesmo dia, relatado aí em Mateus capítulo 8. O que me chama a atenção nesse capítulo são essa dinâmica da vida de Jesus Cristo e como que nós podemos lidar com ele em situações diferentes. No primeiro aspecto que nós temos aí é quando o leproso, a partir do versículo 1 até o 4, ele espera Cristo passar e vai ao encontro dele e faz um pedido a Jesus para poder ficar limpo. Fala: Senhor, se tu queres, eu posso ficar limpo. Eu entendo, numa aplicação para nossas vidas, para as famílias nossas, é que muitas das vezes nós precisamos parar e enxergar aquilo que nos incomoda a ponto da gente ter que procurar o Senhor Jesus Cristo no momento já de dor. Nós temos uma tendência a ter uma tolerância à dor, ao incômodo, aquilo que nos traz desconforto. Nós somos resistentes, nós temos uma tendência a se segurar, a aguentar. Até porque a nossa cultura diz muito bem que homem não chora, e mulher que é forte é aquela que suporta tudo, que faz tudo por todos e nunca reclama de nada. Ledo engano nosso. Nós aplicamos essa cultura de fortalezas, de homens e mulheres superdotados, de uma força que não existe na verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele entende que nós temos nossas limitações, nossas fraquezas. E esse homem leproso, que é retratado nesses 4 versículos iniciais de Mateus 8, mostra claramente como que nós temos que ter a iniciativa de procurar o Senhor Jesus Cristo quando aquilo que está em nós começa a nos incomodar, porque já está vindo para fora. A lepra, claro, era uma doença totalmente contagiosa, uma doença perigosa, naquela época principalmente, e matava. Aquele homem estava recluso, retirado, escondido. Ele era obrigado a viver fora de um convívio social, viver fora de um convívio familiar, ele era obrigado a viver fora do movimento da sociedade, ele era obrigado a viver fora do movimento religioso da cidade dele, que vivia ali em Cafarnaum. Tudo isto por causa de uma simples doença. Nós estamos vivendo um momento difícil de afastamento, praticamente social, das nossas festas, nossas celebrações, dos nossos abraços, nossos beijos, dos nossos bate-papos. Nós estamos abrindo mão para preservar a nossa vida e a nossa saúde, nossos amados também. Nós precisamos entender que nesse momento nós temos que parar e pedir ao Senhor por aquilo que nos está nos afligindo. Quando nós paramos, somos retirados dos nossos convívios, das nossas atividades, rotineiras ou não, nós precisamos parar e colocar diante de Cristo aquilo que realmente nos incomoda. Aquele homem tinha lepra, e a lepra foi o motivo que levou ele a procurar Jesus Cristo.
porque dentro do contexto ele estava perdendo acesso a muitas coisas que faziam falta na sua vida. O que me leva a tomar atitude de procurar o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso aprender a orar por mim. Eu preciso apresentar a Cristo aquilo que eu sou, aquilo como eu estou, as minhas dúvidas, as minhas questões, as minhas dúvidas, as minhas lamúrias, as minhas limitações. Eu preciso apresentar ao Senhor Jesus Cristo e deixar que Ele faça um milagre em minha vida. Aquele homem, apesar de toda a sua aparência demonstrar quem ele era, a sua roupa demonstrar que ele era um leproso, Cristo não chegou de pronto e disse: eu sei que você é um leproso e quer ficar curado. Cristo parou, olhou para ele e fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Porque ele queria que aquele homem se manifestasse além da aparência, além daquilo que já era visível, aquilo que era notável para qualquer pessoa, porque as pessoas, elas olham e veem o exterior, veem aquilo que está latente lá de fora, mas Cristo dá a chance dele falar aquilo que realmente incomodava, porque nem tudo aquilo que é visível, que incomoda as pessoas, não vai incomodar o Senhor Jesus Cristo. Ele quer que a gente fale: olha, Senhor, aquilo que me incomoda é isso, então isso que eu quero colocar, isso eu quero pedir ao Senhor. Faça isso, pegue aquilo que te incomoda, que muita gente não sabe, que muita gente não conhece, muita gente não entende, mas você sabe muito bem o que é. E coloca diante do Senhor Jesus Cristo, abra o teu coração, abra, Deus, aquilo que está no seu secreto, aquilo que está no seu escondido, e coloque diante de Cristo, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer o que Ele fez com o leproso. E tocando, Ele disse: quero ser limpo. E aquele homem que tinha chegado machucado, ferido, que tinha chegado a Cristo todo ferido por fora e também por dentro, ele se levanta e agora vai poder servir a Cristo com a vida limpa e abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas também nesse texto de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o 13, narra um outro episódio, que Cristo no caminho, então, indo para a casa de Pedro, ele é abordado por um centurião, um homem importante, um homem de muita influência, tanto para os judeus como também para o Império Romano, e ele vai e pede a Cristo pelo seu servo. Ele não pediu por ele não pediu para ter um sucesso como um soldado romano ali, como capitão, ele não pediu para que ele pudesse ter muita fama, ele pediu por alguém. Ele poderia pedir qualquer outra coisa, mas pediu por uma outra pessoa, que era um servo, por sinal, dentro de uma cultura onde os servos não eram tão valorizados assim. Então eu aprendo nesse momento com esse texto é que nós também, apesar de pedir também por nós, temos a liberdade, a iniciativa e o estímulo também de pedir por outras pessoas, por aquelas que nos servem, por aquelas que nos trazem bênçãos para nossas vidas, por aquelas que nos ministram com um abraço, com um beijo, com uma ligação, com um contato, com um presente, por aqueles que se preocupam por nós. Nós precisamos também interceder por aqueles, porque eu sei que eu sofro, mas eu também sei que outras pessoas também estão sofrendo, e eu quero me colocar como um canal de bênção na vida de outra pessoa. Aquele homem, ele poderia muito bem procurar um médico e dizer: olha, cuida e deixa ele, se morrer, morreu, que é apenas um servo. Mas quando nós amamos, nós queremos abençoar outras vidas, nós queremos com que aquilo que nós temos, a influência que nós temos, o poder que nós temos, as coisas que nós temos na nossa disposição, nós usamos para abençoar outras vidas. No outro texto, em Lucas, narrando nesse mesmo episódio, fala que esse homem, ele primeiro mandou os anciões, e como não teve uma resposta imediata, depois ele mandou os seus amigos, e por terceiro ele foi. Invista o que você tem para poder abençoar a vida de alguém. Então aprendo isso com esse centurião. Ele não ficou preocupado completamente com nada de si mesmo, mas preocupado com aquele que ele amava e que ele servia todo dia. E isso me leva a me sair da bolha da existência, daquela minha obsessão em viver apenas para mim mesmo e fazer a minha vontade e procurar fazer aquilo que é do meu agrado. E ele saiu dessa bolha: eu estou sofrendo, eu estou mal. E ele olhou para fora e viu quem estava sofrendo e disse: eu sei que eu posso abençoar você fazendo alguma coisa.
Nesse período de quarentena, deseje, fale para Cristo: eu quero ser um canal de bênção na sua vida, na vida de outra pessoa. Fale com Deus: eu quero ser um canal de bênção para alguém. Para começar a olhar para fora, porque a vida ela acontece dentro da gente, mas também ela acontece fora da gente. E eu preciso interagir desta maneira, porque eu sei que quando eu faço isso, eu estou entendendo que o que Cristo está fazendo em mim também pode ser bênção na vida de uma outra pessoa. Deseje ser bênção, deseje ser um intercessor pela vida daqueles que estão numa situação diferente da sua. O leproso estava doente, ele pediu por si. Este centurião, ele não estava doente, ele pôde interceder por aquele que estava precisando das suas preces, da sua colaboração da fé. Faça isso, deseje ser alguém que abençoe a vida de outra pessoa. Mas também nesse mesmo texto de Mateus capítulo 8, no versículo 14, 15, conta que Cristo, ele quando chega em casa, ou na casa de Pedro, ele chega na casa de Pedro, ele vê a sogra de Pedro deitada e com muita febre. E eu fiquei pensando, mas espera aí, o que está acontecendo? Cristo, ele primeiro é abordado por um leproso, depois ele é abordado por um centurião, e agora simplesmente ele chega e encontra a sogra de Pedro doente, com febre. Onde é que estava Pedro nesse dia inteiro? Estava com Jesus. Onde é que estava Pedro quando ele viu o leproso se aproximar de Jesus? Estava lá. Onde é que estava Pedro quando viu o centurião clamar pelo servo? Pedro estava lá. Então por que Pedro não interferiu logo e também chegou: Senhor, olha, minha sogra está doente, ela precisa de tua ajuda. Bem, levanta-se algumas hipóteses. Primeiro porque talvez ele não soubesse que a sogra estivesse doente. Ou também porque ele já sabia o seguinte: Cristo está indo para a minha casa. Pedro tinha uma certeza que quando Cristo chegasse na sua casa, os seus problemas seriam resolvidos. Pedro sabia que quando Cristo entra em um lar, as coisas mudam. Quando Cristo entra na casa de uma pessoa, as coisas mudam. Mesmo que as doenças permaneçam, mesmo que as situações continuem difíceis, muda porque Cristo entrou em nosso lar. Muda porque Cristo ele se faz um de nós. Muda porque Cristo ele experimenta a nossa vivência todos os dias. Ele prometeu que estaria conosco, então ele está experimentando toda a vivência. Se eu estou chorando, ele está vendo eu chorar. Se eu estou rindo, ele está vendo eu sorrir. Se eu estou caminhando, ele está vendo eu caminhar. Se eu estou me levantando, ele está vendo eu me levantar. Se eu estou me deitando, ele está me vendo me levantar e deitar. E se eu como, se eu bebo, se eu faço qualquer coisa, esse Jesus Cristo está vendo tudo porque ele está caminhando junto comigo. Ele entende que aquilo que eu vivo é importante, então por isso que ele vive junto comigo. E isso faz a diferença, que a questão não é o que está acontecendo, se eu estou leproso, ou se eu estou intercedendo, ou se tem alguém dentro de casa, na minha casa, passando dificuldade. Eu preciso entender que em tudo que acontece, Cristo está comigo. E isso faz com que a ação dele na minha vida faça todo o milagre acontecer. A sogra de Pedro ficou curada e ela levantou-se e serviu ao Senhor Jesus Cristo. O leproso ficou curado e saiu glorificando a Deus. O centurião pôde experimentar o que é o agir de Cristo mesmo à distância. Nós temos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que viveram situações agradáveis e desagradáveis. Todas elas, independente do que qual for o resultado, sabemos que Cristo, ele é a razão de tudo que acontece, porque ele é o autor, ele é o Senhor, ele é aquele que está nas mãos todo o poder. Salmos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos que neles habitam. Todas as coisas, todas as pessoas estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada, nem ninguém que diga eu tenho controle, a não ser unicamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eternamente amém. Nesses dias de recluso, nesses dias de quarentena, aproveite para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Siga o exemplo que ele já deu e faça aquilo que ele já mandou fazer em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, entra no secreto com teu Pai, que te vê em secreto te recompensará. Busca o Pai ali em secreto, busca ali em oração, busca em adoração, busca em coração quebrantado. Senhor, aqui está a minha casa, aqui está
está a minha família, aqui está todo o conjunto daquilo que eu tenho vivido, porque eu sei muito bem que o Senhor está comigo e eu não vou sofrer as coisas destas vidas por simplesmente ter que passar, mas eu vou viver o que eu tiver que viver, com a tua graça, com o teu amor, com o teu consolo, com a tua força, com a tua mão, com a tua misericórdia. Por quê? Porque se eu vivo com o Senhor. Se eu morro com o Senhor e para o Senhor. Porque eu sei que a minha vida e tudo que passa dentro e fora de mim estão nas tuas mãos, e tudo eu já coloco para o louvor da tua glória. Em Apocalipse conta o final da história. Nós estamos vivendo essa fase difícil, mas a Bíblia conta o final da história. Conta que quando a igreja vai subindo com o Senhor Jesus Cristo, ela vai sendo glorificada. E eu entendo que, independente que eu esteja passando aqui, vivendo aqui, eu tenho certeza que eu vou subir para ser glorificado com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que eu vou subir para receber a coroa da vida. Eu vou viver a profecia que tem lá, a certeza em Colossenses 3:20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador. A nossa pátria está lá. Lá está em Jesus Cristo a nossa certeza da vitória, a alegria, a certeza de que Ele está fazendo tudo para poder nos abençoar e aumentar a presença dele em nossas vidas. Não importa o tempo de quarentena, não importa se será mais 2 semanas ou mais um mês, o importante é que o que eu vou viver nesses dias, eu vou viver na graça, na comunhão, na certeza de que o meu Deus não me largou sozinho nesse mundo, nesse momento tão difícil. Porque eu tenho certeza que o meu Deus é fiel, Ele tem caráter e Ele está comigo, como também está com você. Então, adore a Cristo, glorifique a Cristo, engrandeça a Cristo, exalte a Cristo, busque a Cristo, ame a Cristo, sirva a Cristo, se prepare para viver Cristo cada dia mais, porque eu tenho certeza que quando a gente tiver essa consciência e viver dessa maneira profunda e tenha-se constante com Cristo no coração, Ele vai fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas que os nossos olhos não viram, coisas que os nossos corações não vão entender, mas temos certeza que será debaixo de uma unção profunda do Espírito Santo e no poder da palavra do nosso Deus bendito. Porque é isso que a Bíblia fala, é isso que ela promete, é isso que faz acontecer naqueles que buscam com um coração humilde, quebrantado e verdadeiro. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, renove as suas forças físicas, emocionais e espirituais, mas eu desejo que Deus te use de maneira profunda, muito intensa, e que você seja um canal de bênção tremendo diante das pessoas que colocarem para você cuidar. Porque eu sei que o meu Deus tem muito mais para fazer na sua vida e na minha vida para a glória de Jesus. E que Deus te abençoe hoje e eternamente. Amém.